Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos dar continuidade sobre questão da Trindade, tá certo? Sobre questão da Trindade de três Deus, tá certo? Então, o que acontece? O que acontece é que esses estudados em teologias, eles falam que aqueles que não acreditam na Trindade de três Deus, de três pessoas separadas. Então eles dizem que você não é cristão. Se você não acreditar na Trindade de três Deus, três pessoas separadas, você não é cristão. Então isso eu estou falando a respeito desses pastores da teologia que seguem, os ensinamentos dos pais das igrejas, e dos reformadores, Bom, o Dutério, ele era da Igreja Católica. E Dutério, ele trouxe essa doutrina da Trindade de três Deus da Igreja Católica. Estão dando para entender? Então, esses pastores da teologia do comércio, que faz do povo comércio, que eles vendem curso para ensinar, eles têm que vender o seu curso, ensinar as pessoas, têm que pagar para aprender para Deus. Então esses são os homens do comércio. Isso que vocês têm que se acordar para este mundo. Então Dutério, ele era da Igreja Católica e fez essa coisa de reforma e que não sei o quê. E Dutério com Calvino, Calvino. Então esses reformadores trouxeram essa coisa de trindade da Igreja Católica, o Dutério, ok? Então, amado irmão, você vai conhecer a origem dessa coisa de trindade de três Deus, de três pessoas separadas. Então você vai conhecer a origem de onde veio. Então essa coisa de trindade, de três Deus, é 12 Deus. Então isso vem desde o Egito, que você vai me acompanhar umas imagens e você vai ler umas palavras aí que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ler aí, Você dê pausa e leia, tá? Vocês vão dar pausa e leia o que eu vou mostrar para você. Então essa coisa de três Deus, de trindade, de três Deus, sempre vem do Velho Testamento. Sempre veio do Velho Testamento, como eu já expliquei para vocês. Então, antigamente, no Velho Testamento, as pessoas não conheciam a Deus, nunca viam a Deus. Então, eles começaram a criar o seu próprio Deus. As igrejas pagãs, os pagãos, as igrejas religiosas das idolatrias às imagens, os veneradores de imagem do tempo do Velho Testamento. Então eles começaram a criar um boi, um bezerro. Criou um bezerro e disse que ali era o Deus dele. Então daí saíram surgindo essas coisas de ele criarem. Aí eles pegavam a lua e diziam que era o Deus dele. E daí saía criando vários deuses, Deus para eles. Essas igrejas pagãs católicas antigas, as igrejas católicas antigas, veneradores de imagem, que veneravam as imagens, os ídolos. Outros pegavam as aves e criavam os seus deuses. Então essa coisa de prática, de criar Deus, vários deuses, vem das igrejas antigas, os pagãos, a igreja gregas, a mitologia grega, como eu já mostrei para os irmãos, se eu não me engano, já mostrei, tá lá no Google você vê. Os gregos acreditavam em 12 Deus, incluindo o nosso Deus do céu, o nosso Pai do céu, do terceiro céu, nosso Pai, incluindo também, então eles criam em 12 Deus, a mitologia grega, religiosa, católica, grega. Os samaritanos também, eles eram conhecidos como os católicos antigos,
que veneravam imagem, ídolos no montes, entre as árvores. Tudo isso você vai conhecer, que eu vou fazer um tema para os irmãos, um tema completo sobre questão das imagens. O quanto Deus ele odeia e detestava quem trocava Deus por outro Deus, pelas imagens. Deus tinha ciúme quando via seu próprio povo, que ele criou, adorando outros deuses. Tá certo? Então, tudo isso você vai conhecer. Tá bom? Então, irmão, nós vamos começar aqui, tá? Daqui a pouco nós vamos vir aqui para a Bíblia Sagrada. Nós vamos começar aqui em primeira epístola, tá? Primeira epístola de João é 6, tá? Deixa eu ver aqui. Primeira epístola, deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Primeira epístola de João 5, né? Primeira epístola de João 5, versículo 6. Nós vamos passar daqui a pouco para a Bíblia, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, para você compreender a origem, né? Como já expliquei para vocês, de onde veio, que começou por o Egito, a religião egípcia, tá certo? Então aqui em 1 João 5, 6, eu vou revelar para vocês quais são os três que dá testemunho lá no céu, né? Porque, peraí, agora tem quatro pessoas agora, é 3 lá no céu e 1 aqui embaixo na terra, já é 4 trindade, né? 4 trindade. Então, irmão, é preciso nós examinar as escrituras para conhecer toda a verdade. Conhecer toda a verdade e ela vos libertará. Bom, vamos começar aqui. Eu quero que vocês leiam essa mensagem aí. Leia, dê pausa e leia essa mensagem aí. Pronto, ok, madame? Então você já viu aí. Então, essa origem de criar 3 deuses, trindade, veio da igreja, ou veio do Egito, sempre do Egito, da Babilônia, e assim as igrejas religiosas, a igreja católica, os muçulmanos, o islamismo, né? O islamismo, então eles pegaram isso do Egito, da Babilônia, e hoje você vê essa coisa de 3 deuses, trindade, inventada pelo Egito, a Babilônia, e depois a igreja católica pegou isso aí. Deu para entender? A origem, ela vem do Egito, depois Babilônia, e assim as religiões dos tempos antigos, pagãos, religiosos, católicos antigos, começaram a pegar essa coisa de 3 deuses do Egito, da Babilônia. Ok? Então, como você viu o nome aí do padre, que isso é muito antigo, Então, quem trouxe essa coisa de trindade, de 3 deuses, foi a Igreja Católica. Depois do Egito, depois da Babilônia, quem trouxe isso para a mente das pessoas foi a Igreja Católica. Depois, os muçulmanos, o islamismo. Ok? Então, vocês têm que se acordar para isso aí. Então, amados irmãos, é isso que vocês têm que se acordar para a verdade da Bíblia. Você tem que buscar a Bíblia Sagrada, ok? Então veja só. Então veja essas imagens aí do Egito. Veja essa imagem do Egito aí. Pronto. O que você está vendo aí, amado irmão, é a trindade de 3 deuses do Egito. A trindade do Egito. A Íris, né? A Íris, uma deusa. Então aí você tem o lado direito, uma deusa, a mulher do Deus
Ziri, do deus Ziri. Então esse que está no meio é o deus Ziri, né? Ziri, se eu não me engano. Então do outro lado esquerdo você tem o outro deus, o filho. Então você tem pai, mãe e filho. Preste bem atenção. Nessa estalta de trindade do Egito, você tem pai, mãe e filho, ok? Agora veja essa outra imagem da trindade da Igreja Católica. Veja aí. Ok? Então é exatamente a cópia que a Igreja pegou da Babilônia, do Egito, a cópia. Então aí você vê mãe, pai e filho. Então eles tiram, então a Igreja Católica tirou Deus do próprio trono e botou Maria sentada no trono. E Deus à direita e o Filho à esquerda, misericórdia, irmão. Então o que você tem que ver, a trindade que a Igreja inventou e trouxe isso para o cristianismo. Lutero trouxe isso para o cristianismo, a trindade de três deuses. Ok? Então aí, é a mesma coisa dessa outra imagem que eu mostrei, que você está vendo aí na tela, do Egito, pai, mãe, né? Pai, mãe e o filho. É a trindade do Egito aí. A mesma coisa que a Igreja Católica ela faz. Então a Igreja Católica, para ela desprezar o próprio Filho de Deus, para que ninguém honre o Filho, eles botaram Maria no lugar do Filho. Vocês estão dando para entender o quanto a Igreja Católica ela vai levar muitos para o inferno. Então vocês têm que se acordar para isso. A verdade está na cara de vocês. Está na cara de vocês. Então, irmão, me acompanhe essa outra imagem aí. Pronto, o que vocês estão vendo aí, mas não também, olha só aí. Essa é a trindade da Igreja Católica. Três deuses. Aí vocês estão vendo três deuses, com asas, com a lua, com o disco, né? O disco, a lua, os adoradores do sol. Ok? Então tá aí para vocês. Então a mesma imagem que você viu aí é a mesma coisa do Egito. Então veja essa imagem aí do Egito. Pronto. Essa é a trindade do Egito. E você vê o disco, né? Você vê o chifre e o disco, a lua. A mesma coisa que a Igreja Católica ela faz. Porque ela é a cópia da religião do Egito, da Babilônia. É uma mistura. Então a Igreja Católica é uma mistura de Babilônia com Egito e assim vai. Então a prova de vocês estão aí. Certo? Então veja essa outra imagem. Aí. Pronto. O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o símbolo do triângulo, a pirâmide, o triângulo, né? A pirâmide. Essa é a trindade da Igreja Católica. Então vocês têm que abrir seus olhos, que a Igreja Católica, ela copiou da seita religião do Egito, Babilônia e assim vai. Certo? Então a trindade da Igreja Católica é a trindade do Egito, de três deuses inventado pelos pagãos religiosos antigos do Velho Testamento. Ok? Então vá vendo as imagens aí, Ok, amado? Vocês prestaram atenção numa coisa? Agora nós temos o quê? Quatro trindade. Pai, Mãe, Filho e o Espírito Santo, que eles falam que é o Espírito Santo. Então ali você vê quatro imagens. O que está acima
é uma ave, uma pomba. Então ali está quatro trindades. Misericórdia, irmão. Quanta loucura. Essa igreja católica quer enganar o povo de Deus, levar o povo para a idolatria. Porque o diabo, ele é adorado através das imagens. Vocês estão dando para entender? Então Deus, ele tem ciúme quando você venera outros deuses, quando você venera as imagens, em vez de adorar Deus, o próprio Jesus Cristo, né, e o Pai, em espírito. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. Adoram ao Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, em espírito. E não através de figuras, não através de imagem. Então, amados irmãos, as igrejas do Egito, Babilônia, já está na cara de vocês. São aquelas que carregam figuras, tipo leão, pomba, já estão adorando, irmão, a ave. As igrejas da Babilônia, que são filhas da igreja católica, já está na cara de vocês através das figuras, idolatria. O que eu vejo de igreja carregando o símbolo da pomba, representando Deus através de figura, essas são as igrejas das idolatrias, que já fizeram pacto com o Papa, a igreja católica. Vocês estão dando para entender? As igrejas que já fizeram pacto com o Papa, a igreja católica, aliança, eles carregam o símbolo da cruz, da pomba, carregando o símbolo da pomba, dizendo que ali é o Espírito Santo, que não sei o quê. Então veja aí para vocês. Então quando a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, o que acontece hoje? Que muitos estão adorando as figuras, estão representando Deus através de figuras de ave, de leão. Essas são as igrejas religiosas do sistema que já está no reino do anticristo. Vocês estão me entendendo? Então essas igrejas estão levando o povo à idolatria. Para que eles... É triste, irmão, o quanto pessoas não estão se acordando para isso. Então nós vamos chegar naquela passagem que fala sobre a pomba, que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. E hoje o que você vê é pessoas venerando a pomba, a ave, irmãos, venerando a ave. Então Deus falou que não dá sua glória para ave, animal nenhum, para figura nenhuma de animais. E essas igrejas estão fazendo ao contrário. Ok? Então, nunca esqueça, as igrejas da Babilônia, as filhas da igreja católica, do sistema, já estão se revelando à vista de vocês, através de figuras, de símbolos que eles carregam dos pagãos. O símbolo da igreja e o símbolo da religião romana, da igreja católica romana, o símbolo maldito, amaldiçoado, que é o símbolo daquela cruz que pertencia aos romanos. Eles matavam, massacravam as pessoas num sofrimento tão grande, vivos, ali naquela cruz deles. Esse símbolo pertenceram sempre à religião católica romana, onde eles massacravam até inocentes, povo de Deus ali naquela cruz, símbolo maldito. Ok? Deu para entender? Então as igrejas romanas religiosas são essas que estão carregando os símbolos da cruz. Ok? Então, irmão, vamos agora para o mistério. Vamos agora para o mistério, tá certo? Então, eu, José Roberto, não acredito em 3 deuses. Não acredito em 3 deuses dessa mitologia do Egito e gregos, desses pagãos aí, não.
Eu acredito em 3 que está no céu, que dá testemunho aqui na terra. E vou mostrar para vocês quem são esses 3, tá bom? Vamos lá. Então, olha só aqui. Eu peço aos irmãos que pegue caneta, tá? Pegue caneta e anote em seu caderno todos os versículos que eu vou mostrar para vocês aqui, incríveis. Para isso vai ser novidade para vocês, os versículos que eu vou mostrar para vocês, provando que não existe 3 deuses, outra pessoa separada, outro Deus. Não existe, tá certo? Eu vou provar com todas as provas bíblicas. Primeira coisa que eu digo aos irmãos é que nem toda a Bíblia, irmão, toda a Bíblia sagrada nunca vai honrar o outro Deus. Nunca vai falar, né, do outro Deus, o Espírito Santo, o outro Deus inventado pelo Egito, pela Igreja Católica. Então toda a Bíblia não vai honrar o outro Deus que inventaram, o outro Deus, o outro Espírito que inventaram. Nunca vai honrar ao outro Deus, tá certo? Toda a Bíblia, se você ler, toda a glória, todo o alvo é dado somente para Jesus. Então aqui nós vamos ler os versículos que vocês vão ver isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando. Tá? Então vamos começar aqui, tá? Primeira epístola de João 5, versículo 6, né? João é que fica aqui perto do Apocalipse, tá bom? Vamos lá. Preste bastante atenção e tenha um tempo para você meditar em todos os versículos que eu vou trazer para vocês, que você junte o quebra-cabeça, que você medite, tá bom? Tem que ter paciência, peça sabedoria a Deus, ore, peça sabedoria a Deus. E você vai entender o mistério que não existe trindade de 3 deuses. Existe divindade. Tudo está no Filho. O que está no Filho está no Pai. O que está no Pai está no Filho. Um honrando ao outro. 2 testemunhas. O Pai e o Filho. 2 testemunhas. Não existe terceira testemunha. Não existe outro Deus. Não. Só existe 2 Deus. Ok? E ponto final. Isso eu vou provar. Vamos lá. Olha só, amado irmão. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, tá? Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pronto, então vamos meditar. Então, amados irmãos, quem é o Espírito? A Bíblia já está dizendo. O Espírito é a verdade. Então aqui você vê que a Bíblia está dizendo. E o Espírito é o que dá testemunho. Que dá testemunho. Quem é o Espírito que dá testemunho de Jesus? Primeiramente, já vou logo dizendo, o Espírito que dá testemunho de Jesus, do próprio Filho, é o Pai. Já já você vai ver isso aqui na Bíblia. Então, o Pai, Deus, que é Espírito, o próprio Deus, que é Espírito, testemunhava do Filho e o Filho testemunhava do Pai. Então, não existe outro Deus para testemunhar, né? É que o Espírito Santo testemunha do Filho, testemunha do Pai. E que bagunça é essa, mano? Que bagunça é essa? Ok? Então, vamos continuar o texto aqui. Então, a primeira coisa que você vê aqui é que o Espírito é a verdade. Então, o Espírito Santo, o Espírito é a verdade. Tá? Vamos continuar.
Pois, no versículo 7, pois há três que dão testemunho no céu, ok? Há três que dão testemunho no céu. Aí eu pergunto para esses teólogos, esses pastores da teologia, do sistema, dos comércios, que aí você tem um problema de você dizer que existe três deuses, três pessoas separadas. Aí você tem um problema. Porque o que eles dizem é que o Espírito Santo desceu para a terra. Que o Espírito Santo desceu para a terra e está aqui na terra. Aí eu pergunto, nós temos o que agora? Quatro trindades. Nós temos quatro trindades. Porque a Bíblia está dizendo que existe três no céu. E contando com o outro que está aqui na terra, a outra pessoa que está aqui na terra, que está na terra, já é quatro trindades. Vocês estão vendo, irmão, a bagunça que esses homens eles criam, trazendo essa mitologia grega do Egito, da Igreja Católica, de Calvino e de Lutério, de Trindade de Três Deus, da Igreja Católica. Veja a bagunça que ele criou. Ok? Vamos. Irmão, não perca esse tema sobre a questão da Trindade de Três Deus, que não existe. Não perca, porque o que eu tenho aqui de tanto versículo é incrível o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então olha só aqui. Pois há três que dão testemunho no céu. Veja só, aí vai dizer o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Isso aqui, amado irmão, é muito incrível. Isso aqui é muito incrível. Então, há três no céu. Três no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, quando eu li essa passagem, irmão, a primeira vez, tempos atrás, aí eu perguntei, mas cadê Jesus? Porque se o Espírito Santo é outra pessoa, é outro Deus, mas cadê Jesus? Porque Jesus já foi para o céu, né? Mas por que não fala de Jesus? Só fala do Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porque palavra é palavra, irmão. Quando fala palavra, é palavra. Não está falando de outro Deus, nem de outro Espírito. É palavra. Pela palavra, Deus criou tudo na terra, ok? Então aqui está falando da palavra. Aí eu fiquei, cadê Jesus? Aí Deus, ele me revelou aqui. O próprio Espírito Santo é Jesus. Então os três são um. O Pai, então eu vou falar claramente para você entender. O Pai, o Filho e a Palavra. Os três são um. Então, amado irmão, Jesus Cristo, ele é a Palavra. Ok? Então Jesus, ele é a Palavra, ele é o testemunho, ele é a vida eterna. Então Jesus e o Pai são um, eles são um. Então o que forma os três é a Palavra. E é por isso que a Bíblia diz que a Palavra de Deus é tudo. Depende da nossa vida, a salvação, é a Palavra de Deus. Então Jesus Cristo é a nossa Palavra. O que vai nos salvar é a palavra, é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a vida eterna. Jesus é o nosso testemunho. Então Jesus é tudo em um. Ele e o Pai é um só. E o que completa os dois para formar os três é a palavra. Pela palavra, Deus criou tudo. E Jesus, o Verbo, o Espírito Santo, o Verbo, era a palavra do Pai. Tá certo? Então Jesus é o Verbo, a palavra do Pai. Então os três formam um.
Então não existe 3 deuses, não, pelo amor de Deus, né, amados irmãos? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Olha só. Vamos continuar aqui, olha só. Né? No versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Ok? Então Deus, ele dá testemunho do seu Filho. E o Filho dá testemunho do Pai. Então veja aqui, Camila diz. Porque o Espírito é a verdade, né? Aqui em cima, no versículo 6, para relembrar para vocês. No versículo 6, né? Este é aquele que vem por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. E o Espírito é que dá testemunho. Dá testemunho de quem? De Jesus. Quem dá testemunho de Jesus? Aqui abaixo você já vê. No versículo 9 você já vê. Este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Então Deus dá testemunho do seu Filho. Então o Espírito que fala. Aqui no versículo 6, esse Espírito é o próprio Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus, que dá testemunho do seu Filho. Certo? Vamos para o versículo 10, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, tá? Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ok? Então Deus dá testemunho do seu Filho, o Espírito Santo, o Espírito que é Deus, o Espírito Santo, dá testemunho do seu Filho. Vamos lá. O versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ok? Então o testemunho é este. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Porque Jesus, ele é a vida para todos nós que crê em Jesus Cristo como Deus, como Pai, como Rei. Ok? Então aqui, irmão, está toda a verdade para vocês. E eu vou trazer aqui os versículos sobre questão de testemunho, sobre questão. É incrível o que eu vou mostrar para você aqui, para completar, porque faz parte daqui, de 1ª Epístola de João 5, versículo 6, faz parte dos versículos que eu vou trazer para vocês, tá? Então olha só aqui, há três são os que testificam na terra, e 3 são os que testificam na terra. Então a Bíblia está dizendo que há 3 que testificam aqui na terra. Aí, né? Aí o que a pessoa vai pensar, peraí, há 3 no céu e há 3 também na terra, e agora já é 6 trindade, 6 trindade. É 6 Deus agora. Então você veja que esses homens não podem compreender os mistérios de Deus, porque os estudos deles são de estudo dos homens, tradições lá de fora, de teologia, como os fariseus eles faziam, tá bom? Então olha só, o versículo 8, né? Que eu acho que eu não tinha lido ele, o versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, veja bem, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unamente num só propósito, ok? Se admitimos o testemunho dos homens,
A parte que faltou foi essa aqui, né, irmão? A parte que faltou foi essa, o versículo 8, que eu acho que não tinha lido, né? Olha só. Então a Bíblia está dizendo que há três na terra que testificam, o Espírito, a água e o sangue. Então vamos meditar nisso aí. Quem são esses três? E os três trabalham unidamente, né? Num só propósito. Aqui você vê que fala da água. E aqui eu não vou falar que água é não sei o que, a palavra, não. Aqui está falando, irmão, do batismo nas águas. Ok? O batismo nas águas. Então, quando se fala no sangue, o Espírito, aqui está falando de Jesus. Jesus é o Espírito Santo. Então, a água, o Espírito, que é Jesus, e o sangue, que tudo está em Jesus. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue. Jesus foi batizado. Quando fura aqui em Jesus, sai água, né? Sai água e eu não sei o que mais parece, sangue e água, né? Sai sangue e água quando fura Jesus nas costelas. Se eu não me engano, né? Sai sangue e água ou é só água. Mas quando se fala de água aqui, é em questão do batismo nas águas. Então os três trabalham em um só propósito, em nos levar ao Filho de Deus. Certo? Então está aqui. Então eu, José Roberto, acredito nos três. A palavra, o Pai, né? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E eu vou falar mais claro. Eu acredito em Jesus, que é Deus, no Pai, que é o nosso Pai, Deus, e na palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Os três são um só. Então está aqui toda a verdade. Mas vamos para mais verdade ainda. Vamos para mais verdade ainda, porque vai completar o que eu vou trazer para vocês. Vamos completar o que está aqui. Vamos lá. Então olha só aqui, ó. Nós vamos aqui, amados irmãos, aqui, ó. Então nós vamos aqui, vamos começar aqui em João, vamos começar aqui em João 5, versículo 47. Vamos acompanhar todos esses versículos aqui. Vamos lá. Vamos para João 5, versículo 47. Tá bom? Olha só. Veja só que mistério. João 5, versículo 47, diz assim. Olha só. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concebeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar. Tá certo? Então Jesus diz que o Pai deu toda a autoridade para o Filho julgar. Porque muito diz que Jesus não julgou ninguém. Que Jesus não julgou ninguém. Então isso vem da Igreja Católica. Isso vem do padre, do Papa, dizer que Jesus não julgou ninguém. Então veja que a Igreja Católica sempre ela quer pisar na verdade do Senhor. Tá bom? Na Bíblia Sagrada. Porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui o que eu quero aqui. Vamos lá. Né? Tudo bem aqui. Vamos lá. Vamos para o versículo 30. O versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, né? Julgo. Porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim
a daquele que me enviou. O versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro. O testemunho que ele dá de mim. Aqui Jesus está falando do Pai, ok? Deixa eu ver aqui, o versículo 33. Deixa eu ver aqui. Que a gente vamos aqui pulando, porque é para a parte principal, né? Então vem aqui, o versículo 36, né? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então aquele versículo que você viu em 1ª Epístola de João 5, versículo 6, o Espírito que testemunhava de Jesus é o próprio Deus, é o próprio Pai, tá certo? Vamos lá. Tanto testemunho de mim, jamais tende visto a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tende a sua palavra, permanente em vós, porque não crede naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, certo? Então a própria Bíblia, a palavra testifica de Jesus, testemunha de Jesus, tá? Aí, contudo, não queres vir a mim para teres vida? Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como pode crer vós, o que aceita a glória um dos outros? Contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Não pense que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Tá? Então os fariseus, eles confiavam mais no homem do que no próprio Deus, do que no próprio Jesus. Então eles confiavam muito nos homens, em Moisés, só em Moisés. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, viu, amado irmão, rapidinho aqui. Ok, amado, então aqui, deixa eu ver rapidinho aqui. Então, irmão, você vê aqui que a todo tempo Jesus, ele honra o Pai. E o Pai honra o Filho. Então aqui você não vê Jesus falando do outro Deus, honrando o outro Deus, a outra pessoa. Vocês estão dando para entender? Vamos para mais, tá? Vamos para mais. Então olha só. Então o que você vai ver aqui é que você não vai ver Jesus honrando, falando do outro Deus, da outra pessoa, tá? Vamos para João 8, versículo 18. João 8, versículo 18, diz assim. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ok, Maria? Então você vê que a todo tempo Jesus, ele honra o Pai. Ele honra o Pai e o Pai honra o Filho. Então você não vê Jesus falando do outro Deus. Está me entendendo? Então vamos lá. O versículo 19. Então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Onde está teu Pai? Onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conhece a mim, nem a meu Pai. Se conhecesse a mim,
também conhecerei a meu Pai. Ok? Proferiu eles essa palavra no lugar do gasofilácio, né? Quando ensinava no templo, e ninguém prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Deixa eu ver aqui rapidinho, irmãos. Espera aí, vou procurar aqui rapidinho, viu? Olha só, que os irmãos acompanhem esse estudo aqui completo, os contextos completos, para vocês entenderem. Tá? Vamos lá. É o versículo 21 de João 8, versículo 21. De outra feita, ele falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então dizia os judeus, terá ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Então aqui é Jesus respondendo para os judeus. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio tenho dito, né? Então Jesus, desde o princípio, ele estava dizendo aos fariseus que ele era o Filho de Deus. Muitas das coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vós julga, porém, aquele que me enviou? É verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Né? Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantarde o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Né? Então Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado na cruz, alguns dos judeus, eles iam saber realmente que Jesus ele era o Filho de Deus. Como isso aconteceu. Aí vem o versículo 30. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Alguns dos judeus começou a crer em Jesus. Né? Vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responder-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizem, tu sereis livres. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre na casa, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Então Jesus falava das coisas que ele viu quando estava lá no céu, junto com o Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então os fariseus, eles seguiam os seus pais. As doutrinas dos fariseus é que eles seguiam e falavam do que ouviram dos seus pais antigos. Tá? Então ele respondeu, nosso pai é Abraão. Né? Os judeus, respondeu os judeus, nosso pai é Abraão. Disse-lhe a Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Os fariseus dizendo,
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse, de fato, Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então os fariseus, se ele fosse, se Deus fosse realmente o Pai deles, eles deviam amar a Jesus, mas eles queriam matar Jesus. Tá? Jesus fazia boa obra, coisas do bem, boas obras, e eles queriam matar Jesus. Então eles não tinham nada com Deus. O pai deles era o próprio Satanás. Vamos aqui, amado irmão, para o versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então Jesus disse que o pai dos fariseus era o diabo. Ok, amado? Então nós temos os filhos de Deus e os filhos do diabo. São aqueles que não querem ouvir a verdade. Aqueles que estão querendo contradizer, estão querendo reescrever a Bíblia Sagrada. Então esses são os filhos do diabo. Ok? Vamos lá. Vós sois filhos do diabo, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é o próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado, se vós digo a verdade? Por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Ok, amado? Então aqueles que ficam pregando outros evangelhos, que diz que você não precisa fazer nada para Deus, não precisa fazer obra nenhuma para ser salvo, não precisa praticar santidade para ser salvo, que não sei o que, esses estão dando ouvido ao próprio pai deles, ao diabo. Ok? Porque a verdade que nós devemos ouvir é só a Bíblia Sagrada. A verdade está aqui na Bíblia. Tá? Então nós devemos falar somente o que diz a Bíblia Sagrada. Ok? Então veja aqui. O versículo 48. Respondeu, pois, os judeus, e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônio? Então os fariseus estavam dizendo que Jesus é samaritano e tem demônio. Então esses judeus do diabo, eles tinham cisma dos samaritanos. Eles diziam que os samaritanos têm o demônio, é do diabo. Porque, amados irmãos, os samaritanos, eles eram adoradores de ídolos, de imagem. Eram os antigos católicos, os samaritanos, eles adoravam imagem. Só que esses judeus, que Jesus está se defendendo, eles são filhos do diabo. Em vez de eles amar os samaritanos, pregar o evangelho verdadeiro para o samaritano, para ganhar eles para Jesus, para Deus, esses judeus, ele não suportava em salvar as pessoas. Eles não queriam saber de vida eterna, de salvação, não. Eles queriam saber do dinheiro, de oprimir as pessoas. Então eles tinham ódio dos samaritanos.